galera do esporte, eu sou o André Gol e quero te fazer um convite especial. Vem ficar por dentro do esporte comigo, todas quarta-feira e quinta-feira às 13h30, aqui na tela da TV Olho d'Água. Tem entrevista, bastidores, curiosidades e tudo que rola no mundo do esporte da nossa região e do Brasil. Então não perde tempo, marca aí na agenda e vem com a gente por dentro do esporte, quarta e quinta às 13h30 na TV Olho d'Água. Espero por você! E se eu te contar que a sua vida pode mudar hoje? Aquele seu sonho de ter uma profissão, ter a sua independência e trabalhar com o que você realmente ama, pode começar agora mesmo. E o primeiro passo começa aqui, na Cefeb, o local onde os sonhos se transformam em profissões. Na Cefeb, a sua formação vai muito além da sala de aula. Aqui você aprende na prática, com professores experientes, estrutura moderna e a equipe que acredita no seu potencial. São diversos cursos pensados para transformar o seu talento em profissão. Informática, aprenda do básico ao avançado e prepare-se para o mercado digital. Massoterapia, com técnicas completas para quem quer trabalhar com bem-estar e qualidade de vida. Design de sobrancelha, aprenda a realçar a beleza e conquistar a confiança da sua clientela. Depilação profissional, para quem busca prática com agilidade e excelência. Temos também cabeleireiro e barbeiro. Torne-se um profissional completo na área da beleza e tem muitos mais cursos na área administrativa, estética, saúde e tecnologia. Além disso, a Cefeb oferece certificação reconhecida, atendimento personalizado com valores acessíveis e condições especiais de matrícula. Tudo pensado para você conquistar o seu grande sonho. Vem para a Cefeb viver a experiência de transformação de vida. A programação infantil da TV Olho d'Água começa cedinho, às 7 horas da manhã, com Júlia Flamini, mostrando o seu dia a dia. Às 7h31, é hora de viajar com Clarinha, em uma programação musical infantil encantadora. Às 7h34, Piero Start abre as portas de sua rotina para a criançada. Às 8 da manhã, Marcelo Seralva traz uma seleção musical cultural para toda a família. Às 8h15, é hora de embarcar nas aventuras de Mística, um desenho cheio de imaginação. Às 8h26, o programa Minha Casa Nosso Mundo traz curiosidades e muita diversão. Às 8h53, Tiago e Izzy chegam com mais um desenho animado para animar a manhã. Às 9h10 da manhã, Yasmin Veríssimo fecha a manhã com uma programação cultural musical infantil especial. TV Olho d'Água, diversão e conhecimento para todas as idades. Me desprezo e agora vem atrás de mim. Agora não dá mais, preciso ser feliz. Sabe o que é amor? Somente eu que te amei. A nossa conexão. Tropical Cocoxi, açaiteria e petiscaria, o point mais saboroso e animado do Buenos Aires 2. Aqui tem de tudo, churrasco no capricho, petiscos variados e deliciosos, chopp sempre gelado, açaí na medida certa, cremoso, geladinho e irresistível, música ao vivo para animar a noite. Funcionamos de terça a domingo, das 16 às 23 horas, como delivery rápido, para você aproveitar sem sair de casa. Estamos localizados na rua Francisco Elano de Souza, número 25, Buenos Aires 2. Faça seu pedido e reserve sua mesa pelo WhatsApp 85992315886. Reúna os amigos, traga a família e venha curtir momentos inesquecíveis. Tropical Cocoxi, muito mais sabor, alegria e diversão. Na Farmácia São Luís, cuidar da sua saúde é a nossa prioridade. Atendimento de qualidade e medicamentos com preço justo. Entrega rápida para você não precisar sair de casa. Conte com a gente para tudo o que você precisar.
localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, 4.408, no centro de Horizonte. Peça pelo WhatsApp. Farmácia São Luís, cuidando melhor de você. Aqui no Depósito Construferro, temos tudo de excelente qualidade para sua obra. Conexões para canos, pias, tintas, organizadores e muito mais para sua casa. Além de material elétrico, como conduítes e tomadas. E o melhor, com preço justo. Parcelamos no cartão e entregamos no dia combinado. Venha nos fazer uma visita e faça seu orçamento. Vamos oferecer a melhor condição para facilitar sua obra. Venha construir com a gente. Estamos na rua Manuel Luiz, número 1277, bairro Buenos Aires 2, em Horizonte. Entre em contato através do número 85 33 36 0512. Depósito Construferro. Para construir com segurança, você precisa do que há de melhor. Quer ganhar até 1 ano de internet grátis? É só indicar um amigo. A gente faz a instalação e pronto. Olha só, indicou um amigo, ganhou uma mensalidade. 2 amigos, 2 mensalidades. Isso quer dizer que, se você indicar até 12 amigos, você pode ganhar até 1 ano inteirinho de internet grátis para você. Sem sorteios, sem enrolação, só vantagens para você. Viu aí como é simples? Indicou, instalou, ganhou. Chame os amigos, os vizinhos, chame a família inteira. E bora economizar juntos com a melhor internet da região. Infornet, conectando você ao mundo. Ei, você quer ver a sua marca crescendo de verdade, do jeito certo e no lugar certo? A TV Olho d'Água mostra que é nosso, com a cara do nosso povo e o coração da nossa terra. E os nossos parceiros estão sempre junto com a gente, aparecendo, fortalecendo e crescendo suas marcas junto com a gente. E se você também quer ser um dos nossos patrocinadores, entre em contato com a gente através desse vídeo. E lembre-se, TV Olho d'Água, na rádio, na TV e no seu coração. Passando aqui, Cristiano Nunes, trazendo esse programa para você que acompanha o programa de Olho na Câmara toda quarta-feira às 7h30 da noite. Conto sempre com a audiência e você. Peixaria do Bené, atacado e varejo. Estamos com o melhor atendimento para você. Aqui na Peixaria do Bené você encontra variedade de pescado como atum, cavala, caratilápia, pampo, galo, xerelete, cavalinha, guarajuba, tainha, sardinha, serra e, claro, o camarão com o melhor preço da cidade. A Peixaria do Bené fica localizado na rua Otacílio Viana de Lima, no centro de Horizonte. Ou você pode entrar em contato através do telefone 85991166799. Os melhores pescados da região você encontra aqui. Som da onda, a vida celebra. Conectou, sentiu, tá no ar. Vem com a vibe, deixa levar. Olho d'Água Web, é pura emoção, a batida que pulsa no seu coração. Sucesso no ar, é litoral, é paixão. Olho d'Água Web, a nossa conexão. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite. Estamos começando a minha, a sua, a nossa revista política. A última trincheira da República no Pacajus, Horizonte, Cascavel, Barreira, enfim, aonde a gente conseguir entrar na sua casa. Boa noite a todos. Hoje nós iríamos receber o Rodrigo do Auri, mas ele me ligou hoje pela manhã que pegou uma virose. Então vai ficar para a próxima terça. O Rodrigo virá. É bom que vem mais azeitado, vem mais cheio de novidades, né? Mas vamos hoje fazer o nosso Revista Política. Então vamos à nossa crônica da semana. O cineasta das crateras e a herança de Espinho. O cenário não nega. Se a NASA precisasse de um terreno para treinar o próximo pouso lunar, não precisaria ir longe. A nossa cidade, sob a batuta do gestor iluminado, oferece o relevo perfeito. São crateras tão profundas que já ganharam nomes próprios e ecossistemas particulares. Mas não ouse culpar a falta de manutenção ou a baixa qualidade de material. No universo paralelo da sua página oficial, o culpado é o oxigênio, é a gravidade e principalmente as árvores. Sim, as árvores. Com a audácia de quem reescreve as leis da física para um vídeo de 30 segundos. O nosso cineasta aponta o dedo para as raízes e a sombra, alegando que o asfalto cede por influências naturais incontroláveis. É uma explicação poética para um problema de engenharia, dita com aquele olhar de quem acaba de descer do monte com as tábuas da lei. O discurso está decorado. Ele abre a live com um suspiro cansado de quem carrega o mundo nas costas e entoa o mantra da herança maldita. O município está quebrado. Ele lamenta entre um corte e outro da câmera. As dívidas da gestão passada são correntes nos meus pés, diz ele quase chorando em 4K, afirmando que não pode fazer mais obras porque existem dívidas que foram deixadas. É curioso, entretanto, observar o fenômeno da multiplicação dos pães, ou melhor, dos cargos. Para a reforma do posto de saúde, que hoje ostenta tapumes já envelhecidos pelo sol e virou uma obra de arte abstrata sobre a eternidade, não há um centavo. Mas para o exército de aliados técnicos, cujo único diploma é o de mestre em adulação digital, a fonte nunca seca. O dinheiro que falta para o esparadrapo sobra para os supersalários da corte. No orçamento do iluminado, a austeridade é para o asfalto, a ostentação é para os amigos. A cidade não é mais um lugar para se viver, é um set de filmagem. As reformas intermináveis dos postos de saúde não são atrasos, são cenas de suspense. Em um filme onde apenas ele e os seus são os protagonistas. Ele caminha entre os escombros com a pose de um herói de ação, cercado por assessores que funcionam como claque, aplaudindo cada frase de efeito, enquanto o povo aguarda na fila de uma consulta que nunca chega. Nessa longa-metragem de ficção política, a narrativa é rígida. O passado, um período de trevas absoluta. O presente, um deserto de recursos, onde ele é o único oásis de inteligência. E o futuro, uma promessa brilhante que nunca chega, porque eles não deixam. Enquanto isso, a população assiste ao espetáculo sacolejando devido aos buracos ou nadando em ruas cheias de água. O gestor, preocupado com próximos rios e com o enquadramento do seu melhor ângulo, esquece que a realidade não aceita filtro de embelezamento por muito tempo. O problema de se comportar como um santo cercado de anjos remunerados
é que no mundo real as pessoas não comem curtidas, nem se curam com efeitos de transição. O filme é caro, a produção é luxuosa e o elenco de aliados vive muito bem, obrigado. Já o resto da cidade? Bom, o resto da cidade continua esperando o fim dos créditos de uma obra que nunca termina. Bairros estão sendo isolados num cenário que, de tão emburacado, já não parece mais desse planeta. Mas há quem diga, ô homem abençoado, e ninguém reclama. Pois é isso. Essa é a nossa crônica da semana. Infelizmente, doa em quem doer, caia a carapuça em quem cair. Mas vamos para uma notícia boa? O ranking da Associação Brasileira de Supermercados, né, coloca o Moranguinho como um dos principais aqui do nosso estado e do Brasil, né? O setor supermercadista do Ceará segue em alta e movimentou 11,64 bilhões em 2025, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Supermercado, divulgado nessa semana. Entre os destaques, o supermercado Moranguinho aparece na 7ª posição no estado e também figura entre os maiores do país, ocupando a 130ª colocação no ranking nacional com um faturamento acima de 594 milhões. O estudo ainda aponta que o Ceará, com 53 redes entre as maiores do Brasil, as 10 principais concentram 76,8% do faturamento, crescimento de 13,43% em 2023, de 26, mostrando força no setor. O top 10 aqui do Ceará. Primeiro lugar é o grupo São Luís, com 1,8 bilhões, e é o 54º no Brasil. O Cometa Supermercados, com 1,69 bilhões, é o 61º no Brasil. Frangolândia, com 1,28 bilhões, é o 77 no ranking. O supermercado Center Box, 803 milhões, é o 109º. O Pinheiro, Supermercado Pinheiro, com 788 milhões. O Super Lagoa, com 596 milhões. Aí vem o nosso Moranguinho aqui, 594 milhões. O Diniz Supermercado, com 560. O Queiroz Distribuidora, com 467 milhões. E o Nidobox Supermercados, com 319 milhões. O destaque vai para o Grupo São Luís, líder no estado e já entre os 60 maiores do Brasil. Além do crescimento de redes regionais, como o Moranguinho, que seguem ganhando espaço no cenário nacional. Daí, parabéns ao supermercado Moranguinho, né, que orgulha os nossos municípios, os quais temos lojas diversas do Moranguinho. Então, um abraço, um parabéns ao Nenê e a todos que fazem o Grupo Moranguinho, a todos os funcionários, a todos que fazem com que o Moranguinho cresça, né? Pessoal, uma coisa interessante, eu acho engraçado, no nosso país, no nosso Brasil, tanto no município como no estado, como em todo o país, com essa disputa, com essa divisão de esquerda e direita, né? Interessante que no nosso país, atualmente, só um lado pode falar, só um lado pode reclamar, e o outro lado, se for reclamar, é logo preso, é logo processado, porque os intocáveis não podem serem magoados ou questionados. Essa semana, um senhor no interior de São Paulo botou uma faixa na sua casa, ladrão. E a Polícia Federal foi lá, porque o senhor, dono da casa, botou essa faixa na sua casa, mas estava denegrindo a imagem, caluniando
o presidente da República, o Nove Dedos. Mas bora ver aí, Sérgio. Bote aí essa situação ridícula e que não pode acontecer. Sem mandado de busca e apreensão, nem nada. Invadiram a casa do senhor. Mas vamos ver na reportagem aí. Isso, mas o que me deixa mais indignada é como é que pode agentes da Polícia Federal invadirem a casa de um senhor para pedir que ele retire uma faixa escrito apenas ladrão. Que país é esse, meus senhores? A grande realidade é que esses agentes da Polícia Federal têm que ser investigados, porque eles jamais, isso está contra a nossa lei. Eles não têm mandado nenhum. Como é que eles entram na casa de alguém, intimidam, ameaçam, porque eles falam isso, se o senhor não tirar, não cooperar, vão vir os meus superiores e eles serão mais incisivos. Então, assim, é claramente uma ameaça e isso é simplesmente negado pela nossa Constituição. Então, esses agentes da Polícia Federal agiram de maneira ilegal, né? Eles deveriam ser investigados. Isso seria o correto. Agora, eu queria exatamente fazer um apanhado aqui de algumas coisas que eu lembrei quando eu vi esse fato, né, que foi exatamente o que aconteceu em relação ao Bolsonaro, porque aí tudo bem. Por exemplo, aquela pelada, né, das pessoas jogando futebol com a cabeça de Jair Bolsonaro. Eu fui resgatar essas imagens. Isso aí, por exemplo, ok? Ou jornalista, você tem aí a imagem também da Folha de São Paulo, do Hélio Schwartzman, que ele deseja ali a morte de Bolsonaro. Você tem aí a foto, por favor? Ali, ó. Porque torço para que Bolsonaro morra. Tem várias outras. Aliás, jornalistas não faltaram desejando a morte de Bolsonaro. A gente teve ali no blog do Noblar ele dizendo: se o Trump decidir se suicidar, eu falo que Bolsonaro deveria fazer o mesmo, seguir o seu exemplo. Então a gente teve isso aí um monte de vezes. Fora também vindo do próprio Lula. Tem o áudio do Lula falando aí do Bolsonaro, que ele acusa Bolsonaro de ter participação na morte de Marielle. Ele falou isso, né? Isso aí foi numa entrevista do atual presidente, mas isso aí pode. A gente tem o áudio, Carla? O povo disse que eu ganhei as eleições no Nordeste porque o povo nordestino é ignorante. Esse cidadão, ele não tem noção do que é o povo nordestino. Ele não tem noção do que é o povo carioca, porque a vida dele sempre foi ligada aos milicianos que mataram Marielle. Aí falar que o Bolsonaro tá ligado aos milicianos que mataram Marielle, tá tudo bem. Então, assim, gente, é isso. Ninguém mais. Assim, a gente não pode normalizar o que está acontecendo no Brasil. Isso é muito importante. A gente teve aí mais uma tentativa de assassinato de Trump. E por quê? Por conta dessa desumanização. Por quê? Falar que é genocida, dizer que participou do assassinato da Marielle, jogar com a bola de futebol com a cabeça do ex-presidente, tudo isso é permitido, porque é para um lado nazista, fascista, tudo. Agora o outro lado, não. Tudo pode, né? Então, isso desumaniza hoje a direita, é isso que tem acontecido, que é esse discurso de ódio que é usado, sim, pela esquerda e pela extrema esquerda, né? O tempo inteirinho, e quando vem do outro lado, é isso, é repreendido uma faixa de ladrão, que não cita Luiz Inácio Lula da Silva, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Exatamente. É engraçado, né? O lado de lá pode tudo. Jogar a bola com a cabeça do Bolsonaro, esculhambar, torcer para que ele morra, né? Dizer que ele é miliciano. Agora, uma simples faixa dizendo ladrão. Aí a carapuça cai. É complicado, né? Mas esse é o nosso Brasil e por isso que nós temos que mudar esse Brasil. E é isso que nós vamos mostrar agora, uma pesquisa, a mais nova pesquisa que saiu agora, e vamos mostrar e vamos fazer um comentário em cima dela. Bota aí, Sérgio. Eleições de 2026, porque saiu agora há pouco o novo levantamento eleitoral da Atlas Pesquisa, que mostra Lula e Flávio Bolsonaro próximos, como tem mostrado nesses últimos recortes,
na disputa do segundo turno. Para a gente discutir esses recortes todos, eu vou chamar o nosso cientista político, o Magno Cal. Magno, muito bom dia, é um prazer falar contigo. Já vou te chamar e chamar a nossa primeira tela. Bom dia, hein? Bom dia, Natália. Sempre um prazer estar aqui falando com você e com os espectadores do Metrópolis. Perfeito. Bom, na primeira tela, o Magno, desse novo recorte, a gente consegue ver, eles estudaram, né, nessa pesquisa, claro, as intenções de voto para Lula, Flávio e os outros candidatos aí que aparecem. Renan Santos aparece, inclusive, em terceiro lugar, ele não tinha ainda subido, passado Caiado, Zema, ele aparece dessa vez ali em terceiro lugar. Nanico, né, tem ali entre 5%, esses outros 3%, 4%, mas Flávio e Lula ainda, né, consolidados como essa grande disputa para segundo turno. E no segundo turno também tem alguns recortes bastante interessantes. O presidente Lula cresce com todos os candidatos, inclusive com o estudo ali do Jair Bolsonaro, mas quem cresce, o único candidato que cresce com Lula é o Flávio Bolsonaro, isso em segundo turno. A gente vai trazer todas essas telas. Essa primeira é a da intenção de voto para presidente de primeiro turno, com o presidente Lula com 48,6% dos votos, Flávio Bolsonaro com 39,7% dos votos, uma distância ainda de 9%, enfim, quase 10% aí, entre Flávio e Lula. E aí sim o Renan Santos em terceiro lugar, com 5,3%. Tem o Ronaldo Caiado também com 3,3%. Romeu Zema muito parecido com 3,1%. Augusto Cury com 1,1% e Aldo Rebelo com 0,3%. E nesse cenário, branco, nulo, 0,5% e não sabia responder 0,1%. O Magno, é um cenário em que ainda tem uma preferência ao presidente Lula, uma maioria ao presidente Lula, mas é um cenário de segundo turno, né? Os dois aí da frente vão, pelo que tudo indica, para o segundo turno mesmo. No finalzinho do ano passado, a campanha ali, a esquerda estava muito festiva, achando que a eleição ia ser mais fácil para o presidente Lula. E o que as pesquisas vêm mostrando é que não vai ser não, vai ser um jogo duro. É verdade, Natália. As pesquisas vêm mostrando uma consolidação muito rápida de Flávio Bolsonaro no sentido de se tornar o sucessor do seu pai, de se tornar para os eleitores aquele que virá a herdar os votos que anteriormente tinham sido de Jair Bolsonaro. Essa consolidação se deu bastante rápido, então nós já estamos aí há alguns meses com o Flávio consolidado nessa posição. Aconteceram algumas coisas nesses últimos tempos, principalmente o lançamento da candidatura do Caiado, mas isso não influenciou até o momento a posição do Flávio, a distância que Flávio mantém desses outros candidatos da direita. Esse entrevero público do Zema com Gilmar Mendes também acabou não incrementando as suas intenções de votos nessas primeiras pesquisas. A gente não sabe se terá um impacto mais para frente, mas por enquanto, como você bem mesmo diz, nós temos no primeiro turno, de acordo com essas últimas pesquisas, um cenário parecido com um segundo turno antecipado, porque por mais que tenhamos nessa primeira tela 5 candidatos, nós temos 2 candidatos muito distantes dos outros, quase que monopolizando os votos, sobrando um pouco mais de 10% para os outros 3 candidatos juntos, e o Lula e o Flávio Bolsonaro muito distantes na frente, o que já leva um pouco mais ao afunilamento também. Quando a gente analisa o desempenho dos outros candidatos da direita, o Renan, o Caiado e o Zema, a gente precisa pensar também que para a maioria dos eleitores do centro para a direita, Zema, Caiado, Renan ou Flávio são meio que intercambiáveis. É um eleitor que tem mais um perfil de oposição ao Lula. Então,
quando a gente vê o Flávio Bolsonaro se distanciando tanto na frente e sendo o único capaz de rivalizar de fato com Lula, a gente tem que pensar também na escolha desse eleitor pelo Flávio e que talvez, se mantendo esse cenário, pode até se intensificar nos próximos meses, com o esvaziamento dessas outras candidaturas, com o eleitor já optando no primeiro turno pelo Flávio Bolsonaro, sendo o único capaz de rivalizar de fato. É um trabalho aí da campanha do Flávio Bolsonaro, né, justamente de pegar esses votos que estão dissipados e canalizar para ele mesmo, né? E esse trabalho nos estados vai ser muito importante, com os apoios aos candidatos a governo. Vai ter um caminho aí que parece estar ficando claro em relação ao Flávio. E o caminho do presidente Lula é um outro caminho muito diferente, mas também, claro, buscando os indecisos. Os indecisos não aparecem aí, né? Porque aí, nesse cenário, a pessoa precisava falar um desses candidatos. Mas a gente também vai ter outros recortes aí mais para frente sobre essa parcela gigantesca dos indecisos. Outras pesquisas vêm mostrando 35% de pessoas que não fazem ideia ainda de quem votar ou para qual caminho seguir. É aquela pessoa que está cansada do presidente Lula, mas também não gostou do Jair Bolsonaro e entende que Flávio Bolsonaro é a continuação ou é a volta do Jair Bolsonaro. Então tem um campo aí muito grande também dos indecisos que acho que é interessante da gente falar. Ô Magno, tem o... Tá aí. Você viu essa nova pesquisa, né? Como sempre, dando essa diferença está diminuindo, né? Ali só foi mostrado do primeiro turno. O fato novo, né, é o Renan Santos, do partido Missão, que ele já está com 5,3%. É justamente a juventude que nem quer votar no Lula, nem quer votar no Bolsonaro, o seu representante, o Flávio, e estão canalizando seus votos, os seus futuros votos para o Renan Santos, do Partido Missão, né? O partido mais novo que foi criado agora. E, inclusive, ele esteve na Bandeirantes esse final de semana e falou as suas propostas, ele e o Aldo Rebelo, e tem muita coisa boa que pode se aproveitar do Renan, né? Agora, caminhando para o Supremo Tribunal Federal, né, que o nosso querido Alexandre de Careca de Moraes, né, e toda a sua trupe, essa semana vai ter a sabatina para a vaga do ministro Barroso, né, que se aposentou. E parece que o candidato do Lula, que é quem vai ser sabatinado, quem é que o Lula está louco para botar ele lá, inclusive fazendo mundos e fundos, oferecendo mundos e fundos para todos que vão votar, para que votem nele. Mas o Partido Liberal diz que vai votar contra o senhor Jorge Messias e justifica o motivo. Se esse senhor for colocado no Supremo Tribunal Federal, será mais uma lástima, será mais uma mácula para o Supremo Tribunal, que já deveria ter uma cassação, já deveria mudar, inclusive tem que mudar para esses cargos vitalícios acabarem. Mas vamos mostrar aí, Sérgio, o PL justificando o porquê não vai votar no Jorge Messias. E a gente já começa te contando que o senador e líder da oposição, Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, afirmou que a bancada do partido vai votar
contra a indicação de Jorge Messias ao STF. É o nome que foi apresentado pelo presidente Lula, Rafael Almeida, que já está, olha, desde o ano passado tentando emplacar o início da sabatina. Conta pra gente os detalhes. Bom dia, ao vivo de Brasília. Bom dia, Bia, Evandro, a todos que estão conosco aqui no Jornal da Manhã. De fato, a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal começa a enfrentar resistência mais explícita aqui no Senado. O líder da oposição no Congresso, Exalci Lucas, do PL, afirmou que a bancada do partido deve votar sim contra o nome indicado pelo presidente da República. A declaração acontece às vésperas da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, marcada para esta quarta-feira. Segundo o senador, Messias terá que dar explicações sobre episódios do passado, incluindo a atuação como advogado-geral da União e também citações em investigações políticas, como no contexto do impeachment de Dilma Rousseff. Exalci também afirmou que pretende questionar o indicado sobre medidas adotadas após os atos de 8 de janeiro de 2023, especialmente em relação aos pedidos de prisão dos envolvidos. Apesar da resistência de parte da oposição, o cenário na CCJ ainda é considerado favorável à aprovação. Até o momento, Messias conta com maioria dos votos declarados, ultrapassando o mínimo necessário para avançar à próxima etapa. No plenário, onde a decisão final será tomada, o governo trabalha com uma margem apertada e intensifica articulações para garantir os votos necessários. Outros parlamentares também se manifestaram. O senador Eduardo Girão defendeu a rejeição da indicação, argumentando que a proximidade de Messias com o governo pode comprometer a independência exigida para o cargo no Supremo Tribunal Federal. A sabatina deve ser marcada por questionamentos políticos e jurídicos em um processo que é decisivo para a composição da mais alta corte do país. Volto com vocês. Tá aí, é mais um que traz um passado não muito democrático, vamos dizer assim, né? Falando em 8 de janeiro, né? Algumas pessoas que estavam presas foram soltas entre aspas, né? Vão para prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, né? Isso devido à idade, né? Até aquela senhora que se tornou um perigo, né, para a democracia brasileira, né, que fez suas necessidades, né, na cadeira do Xandão. Todo mundo foi... Ainda tem presos, né, mas a maioria agora, devido à idade, foi colocado em prisão domiciliar. Vamos ver o que é que vai acontecer. É o nosso país, né? E vai ter, como foi dito aí, o Jorge Messias ainda tem voto suficiente para ser mais um do Supremo. Se tornar vitalício, né? Porque vai até 72 anos, 73 anos, ele pode ser ministro. Então... vamos ver o que é que vai acontecer. O Eduardo Girão disse que é contra, e a bancada toda do PL também é contra, né? Vamos ver. Eu creio que passa. Como sempre, esse pessoal ligado ao 9 Dedos passa. Também falando no Supremo Tribunal Federal, o pré-candidato a governo do Estado ou a presidente do país, né, Ciro Gomes, ele também falou do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Supremo está nas páginas policiais. Ele fez um discurso em São Paulo e falou sobre essa situação do Supremo Tribunal Federal, que é uma vergonha, né? O caso Master, o Banco Master, o INSS e vários outros escândalos colocaram em xeque os ministros do Supremo Tribunal, que já, vamos dizer assim, tirou a lama, né, de cima, tirou o lodo, aí apareceu a sujeira.
Mas vamos ver aí o que é que o Ciro Gomes fala sobre o Supremo Tribunal Federal. Um pré-candidato aí em potencial, e a gente fala sobre Ciro Gomes, que ainda não confirmou a candidatura, mas ele já apresenta um discurso de campanha para as eleições e olha só, ele critica a postura de ministros do Supremo Tribunal Federal. Reportagem é do Matheus Dias. Lembretes da alta taxa de juros e do alto nível de endividamento do país. Críticas sobre o escândalo do Banco Master e do encontro entre Daniel Vorcaro com o presidente Lula no passado. Terras raras supostamente oferecidas aos Estados Unidos. E acusações de corrupção em emendas parlamentares. Esse foi o discurso de Ciro Gomes em evento do PSDB em São Paulo nesse sábado. Não é razoável que 3, 4 ministros do Supremo Tribunal Federal estejam todo dia nas páginas policiais, no escândalo, na vergonha, no enxovalhamento daquilo que deve ser, mais do que respeitado, amado, a Suprema Magistratura do país. A executiva estadual do partido se reuniu com todos os pré-candidatos aos cargos de deputado estadual e federal. Essa é a primeira aparição pública de Ciro Gomes desde que recebeu o convite do presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, para ser o pré-candidato à presidência pelo partido. Ciro não confirma ainda se vai aceitar o cargo. Essa decisão, ele diz, que deve ficar para maio, mas já toca em assuntos de campanha e descarta ser apenas uma terceira via. Só terá chance no Brasil aquela organização que o PSDB pode encarar isso pela sua história, pela excelência dos seus quadros, mais do passado, mas num processo hoje de reconstrução, aquela organização que conseguir mostrar para o povo de que essa história de terceira via, de polarização, tudo isso é uma grande impostura. Repare bem, o que importa é que nossa sociedade hoje está sob o pior juro do planeta Terra. E se o juro é tão alto assim, a economia para, porque quem tem dinheiro prefere botar no juro, na renda fixa, do que botar no investimento, e quem não tem dinheiro não pode tomar dinheiro emprestado, porque o lucro do negócio é menor do que o banco. Isso faz com que 82 milhões de brasileiros estejam no SPC. Acorda, povo brasileiro! 9 milhões das 26 milhões de empresas estão no Serasa. Acorda, empresário brasileiro, né? E o Estado brasileiro foi quebrado por essa gente que nos governa. Destacou problemas atuais herdados nas gestões passadas do Planalto. Qual é a emergência à luz de uma sociedade como a brasileira? Deixa eu lhe dar aqui a emergência do Brasil que eu conheço. Entre desalento, que é o brasileiro que desistiu de procurar emprego porque não achou, desemprego aberto e informalidade, que significa, enquanto está se discutindo para o meio formal o fim da escala 6x1, metade dos brasileiros estão ou na informalidade, no desalento ou no desemprego aberto. Esta providência simplesmente não vai produzir absolutamente nenhum efeito, a não ser uma queda na produtividade do país, que também não está sendo discutida. No âmbito das críticas ao judiciário, pauta presente nos discursos de quase todos os pré-candidatos, disse ser contra a indicação de Jorge Messias à Suprema Corte, para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. Nós temos um problema no judiciário gravíssimo, mas nós temos na iminência de nomear mais uma pessoa. Essa pessoa responde ao requisito republicano da impessoalidade? Não, é mais um compadre, é mais um amiguinho particular do poderoso do dia. Ora, isso é que deu causa às distorções tremendas que nós estamos assistindo no país. Além de Ciro Gomes, o ex-prefeito de Santo André, indicado pelo partido à disputa do governo do estado, Paulo Serra, também esteve presente. Não é fácil em São Paulo, porque a gente passa por um processo de reconstrução. O partido que já foi o maior partido do estado, então aqui essa reconstrução é ainda maior. Mas eu acredito que haja espaço sim, né, com conteúdo, com respeito, retomando e modernizando grande parte do legado do PSDB, que já está colocado no estado e que as pessoas muitas vezes reconhecem, mas não lembram de como esse processo começou. E eu estou à disposição para isso, para construir um estado melhor, um país melhor. Essa pode ser a quinta candidatura do cearense Ciro Gomes à presidência da República, já tendo participado em outras 4 ocasiões, em 1998, 2002, 2018 e 2022. Ciro foi governador do estado do Ceará entre 1991 e 1994 e também foi ministro de 2 pastas em 2 gestões diferentes. Primeiro ocupando o Ministério da Fazenda em 1994, no governo de Itamar Franco,
e depois o Ministério da Integração Nacional, no primeiro mandato de Lula, entre 2003 e 2006. Tá aí. O Ciro Gomes ainda vai decidir se vai para o governo do estado ou se vai tentar a presidência da República. Vamos aguardar em maio. Já está chegando maio, né? Ele vai decidir. Tá tudo ainda nebuloso, tá tudo ainda muito sem se saber o norte, dar o norte, né? Surpresas. O Flávio Bolsonaro nesse estágio que está. Não tem um outro nome, Lula e o Flávio Bolsonaro, essa disputa, e poderá surgir o Ciro. E aí vai mudar todo o cenário aqui também do estado, né? Aí pode ser que o Cid Gomes vá se candidatar a governo, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Então vamos esperar até maio para ver os próximos capítulos dessa novela. E como a gente fala sempre, cada eleição é um capítulo diferente, é uma história diferente. E essa eleição de 2026 está ultrapassando todas as expectativas. Começou com a janela, né? Que todo mundo indo para um lado, indo para o outro, não querendo saber, querendo fazer as contas para ver se dá certo para você eleger. E essa correria. Mas a gente tem que ver o que vai acontecer, porque o nosso país está quebrado, como Ciro Gomes próprio afirmou. É só maquiagem, é só mídia. Por isso que tem muitos novatos na política que seguem essa linha midiática, essa linha de fazer vídeos, né? Antigamente era o populista. E agora eles usam a internet, usam todos os meios possíveis. Mas, como sempre, toda semana nós temos o Minuto do Advogado. E vamos assistir com o doutor Alex Nogueira. Já misturei. Alex Maranhão, desculpe. Vamos lá, Sérgio, o Minuto do Advogado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é Alex Maranhão. Estamos começando mais um Minuto com o Advogado, dentro desse programa maravilhoso que é a Revista Política, apresentado por nosso amigo Odilon. Hoje eu quero chamar a atenção para você sobre uma situação muito corriqueira. Você sabia que a responsabilidade dos pais separados não acaba somente no pagamento da pensão? Muitas pessoas acham que o pagar a pensão, apenas depositar o dinheiro, estará livrando ele de toda e qualquer responsabilidade. Saiba que não é bem assim. Hoje é possível cobrar também uma indenização por danos morais devido ao abandono psicológico para o menor. Isso não se trata de cobrar o amor para o menor, não, mas sim cobrar a presença no desenvolvimento intelectual e psicológico do menor. Se você viu uma situação parecida, sabe de alguém que está passando por isso, ou até mesmo você esteja passando por algo nessa situação, nos busque aqui nas redes sociais, nos sigam e para mais dúvidas, faça uma mensagem. Voltamos agora com o nosso amigo Odilon, direto dos estúdios. Tá aí, o doutor Alex Maranhão. Qualquer coisa, vocês peguem o Instagram aí dele e entrem em contato, né? E também, se quiser, o @revista.política e a gente bota vocês em contato com o doutor Alex Maranhão. Pessoal, só se fala, né, no Banco Master, no escândalo do INSS. Mudou-se
o relator, né, que o Toffoli está mais envolvido nessas falcatruas de que galinha em puleiro, e foi o Mendonça. E agora estão atrás do Mendonça também, né? Ele virou alvo após uma jogada brutal contra Lula. Bora ver isso aí. Mais um capítulo dessa novela Banco Master, que não se resolve, porque tem muitos políticos, tem muita gente graúda envolvida nisso aí. Inclusive partidos políticos, viu? Depois eu vou trazer isso. Semana que vem vamos conversar com o Rodrigo do Auri também sobre essa situação. Mas bota aí, Sérgio, para a gente ver o que o Mendonça aí tá fazendo, o que fizeram com o Mendonça. Ministros querem atingir André Mendonça acusando de agir de forma partidária contra Lula. A crise voltou a ferver em Brasília nesta segunda-feira, 27 de abril de 2026, porque o ataque contra Mendonça aparece justamente quando investigações sensíveis avançam sobre o escândalo do INSS, o caso Banco Master e citações envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Já vou te contar tudo isso, mas agora você vai querer estar inscrito no canal para continuar bem informado, informações em tempo real, na melhor qualidade jornalística já vista, no padrão de credibilidade Milson Alves. A movimentação começou nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Segundo informações publicadas pela Veja, 4 ministros do Supremo fizeram críticas duras a André Mendonça durante um jantar reservado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no início do mês. A acusação levantada nesse encontro foi pesada. Eles teriam dito que apurações envolvendo Lulinha estariam contaminadas por um suposto viés político de auxiliares do gabinete de Mendonça. O detalhe mais grave é que, conforme a própria reportagem, esses ministros não apresentaram provas concretas para sustentar a acusação. Ainda assim, deixaram claro que Lula já teria sido avisado dessa suposta articulação contra seu filho. É aí que o caso fica explosivo. André Mendonça não está no centro de uma apuração qualquer. Ele é relator de investigações que tocam 2 áreas sensíveis, o rombo político do INSS e o escândalo financeiro do Banco Master. De um lado, há suspeitas sobre descontos ilegais contra aposentados e pensionistas. Do outro, há um banco liquidado pelo Banco Central, prisão de Daniel Vorcaro, suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e possíveis delações capazes de atingir figuras grandes de Brasília. O que incomoda esse grupo não parece ser apenas a investigação em si. O incômodo maior é o alcance dela. Quando a apuração começa a seguir dinheiro, quebrar sigilos e mirar pessoas próximas ao poder, o discurso muda de tom. A mesma estrutura que em outros momentos defendeu medidas duras, agora passa a falar em perseguição, viés ideológico e espírito da Lava Jato. Para críticos desse movimento, essa é a tentativa de transformar o investigador em problema para evitar que os investigados sejam cobrados. No caso do INSS, a situação é grave porque envolve dinheiro de gente vulnerável. A CPMI do INSS aprovou quebras de sigilo bancário e fiscal em 26 de fevereiro. Entre os alvos estavam Lulinha, Banco Master e Credit Sesta. Foram aprovados 87 requerimentos em bloco, em uma sessão marcada por protestos da base governista e forte tensão política. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, afirmou que a votação em bloco havia sido pedida pelo próprio governo e que havia presença registrada de 31 parlamentares. A comissão queria acessar dados financeiros para entender o caminho do dinheiro. Também buscava relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras sobre Lulinha entre 2022 e janeiro de 2026. No caso Banco Master, a quebra envolvia período de 2015 a 2025. Na Credit Sesta, o período citado ia de abril de 2017 até dezembro de 2025. Esse tipo de medida não é simples. Ela serve para cruzar movimentações, identificar pagamentos, intermediários, empresas e possíveis operadores. O ponto central é que Lulinha foi citado em relatos ligados ao chamado careca do INSS, Antônio Camilo Antunes.
Segundo a apuração citada no noticiário, a antiga CPMI ouviu um executivo que relatou que o careca do INSS teria repassado, por meio de lobistas, 5 milhões de reais a Fábio Luiz para abrir portas no governo. A testemunha, Edson Claro, não apresentou provas do negócio. Mesmo assim, com o avanço das investigações, André Mendonça determinou em janeiro a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do filho do presidente. Essa decisão de Mendonça é mais forte do que o barulho político da comissão. Uma CPMI pode expor fatos, chamar depoentes e produzir relatório, mas uma quebra de sigilo dentro de inquérito judicial tem peso direto na investigação. Ela permite examinar dados com mais profundidade e pode revelar o que discurso nenhum consegue esconder. Entrada e saída de dinheiro, vínculos entre empresas, movimentações fora do padrão e relações com pessoas próximas. Por isso a reação contra Mendonça parece tão calculada. Se os ministros tivessem certeza de que nada avançaria, talvez não houvesse tanta pressão. Mas se existe medo de uma delação de Daniel Vorcaro, medo de uma quebra ampla de sigilo e medo de que o caso do INSS chegue a pessoas próximas de Lula, então atacar o relator vira uma estratégia. Primeiro chamam de parcial, depois tentam levantar suspeitas sobre o gabinete. Em seguida, usam essa suspeita para enfraquecer decisões futuras. A acusação usada contra André Mendonça tem como pano de fundo a presença de pelo menos um delegado da Polícia Federal em seu gabinete como servidor cedido. Ministros teriam visto nisso uma espécie de risco de influência sobre decisões sensíveis. O problema é que esse tipo de cessão de servidor não é, por si só, prova de interferência. Para quem critica essa narrativa, o argumento parece frágil e conveniente. Só virou problema agora porque a investigação pode atingir o lado que eles querem proteger. O caso ainda cria um efeito de comparação inevitável. Críticos lembram que outros gabinetes do Supremo também receberam nomes ligados a investigações de alto impacto. Nesse ambiente, a cobrança seletiva gera desconfiança. Se a presença de servidores com passagem por investigações preocupa, a regra deveria valer para todos. Se só preocupa quando André Mendonça está relatando caso que alcança Lulinha, então o debate parece menos jurídico e mais político. Enquanto isso, Flávio Dino entrou em cena e suspendeu a decisão da CPMI que havia quebrado os sigilos de Lulinha. A justificativa foi que a comissão não poderia aprovar em bloco medidas tão invasivas. Dino afirmou que um órgão parlamentar não pode quebrar sigilos com decisões globais e simbólicas. A decisão atendeu o pedido da defesa de Lulinha e também atingiu outros alvos da comissão. Para críticos, foi mais um freio colocado justamente quando a investigação começava a encostar em nomes sensíveis. A Agência Brasil noticiou em março que a defesa de Vorcaro passou a avaliar um acordo de colaboração premiada. A informação ganhou força depois que o Supremo formou maioria para manter o banqueiro preso em penitenciária federal. A possibilidade de Vorcaro entregar políticos, empresários e autoridades colocou ainda mais pressão sobre André Mendonça, que herdou o caso depois que Dias Toffoli deixou a relatoria em meio a questionamentos sobre supostas ligações com o banqueiro. Toffoli negou ter recebido pagamentos ou mantido relação irregular. Se Vorcaro falar em entregar documentos, Brasília pode sofrer uma pancada. Se a investigação do INSS continuar e os sigilos mostrarem movimentações estranhas, o governo pode enfrentar um desgaste enorme. E se Mendonça for o ministro responsável por autorizar passos decisivos, então atacar Mendonça antes da próxima fase vira uma forma de preparar o terreno para dizer que tudo é perseguição. O ataque contra Mendonça, portanto, não parece isolado. Ele se encaixa em uma sequência. Primeiro, a CPMI aprova quebras de sigilo. Depois, Flávio Dino suspende a medida por causa da forma de votação. Em seguida, ministros passam a dizer que há viés político no gabinete de André Mendonça. Ao mesmo tempo, o caso Banco Master avança, Vorcaro segue pressionado e a palavra delação começa a assombrar Brasília. A soma desses fatos mostra que há uma guerra de bastidores em andamento. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ao final dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade Milson Alves. Meus amigos, minhas amigas,
Veja a que ponto chegou a República do Brasil. A que ponto chegou? Quando se está fazendo um trabalho de investigação, um trabalho correto, mas que vai atingir aquelas pessoas daquele lado, vai chegar ao Lulinha, vai chegar a outros, aos próprios ministros que já estão envolvidos. Como é que a esposa de um ministro ganha 120 milhões para advogar? Vai chegar, se realmente acontecer isso, mas já estão tentando derrubar, já estão tentando, como fizeram com a Lava Jato, né? Que conseguiram destruir a Lava Jato. E aí agora estão tentando fazer isso, porque o ministro Mendonça está fazendo um trabalho sério. Aí já estão dizendo que ele está fazendo um trabalho de política, porque não está defendendo, não está escondendo o pessoal lá da esquerda, os canhotos. E o Vorcaro, que está preso, em vez de estar nas suas festas luxuosas, seus bacanais, e gastando os seus milhões, está lá numa cela, e ele está preparando essa delação. Agora tem que andar rápido. Tem que andar rápido porque aqueles 32 celulares que a Polícia Federal está analisando, se ele não tiver fatos novos, documentos novos, a delação dele vai enfraquecer e talvez não seja nem aceita. Mas estão tentando segurar, estão tentando fazer com que demore para justamente ele não delatar esses figurões, esses políticos, esses empresários, esses filhos de políticos, né? Me diga uma coisa, como é que esse Lulinha enriqueceu se ele trabalhava num zoológico apanhando cocô de elefante? Ô cocô caro. Foi desse jeito que ele enriqueceu. Não foi por outro motivo, né? Mas falando em delação, bora ver aí a reportagem aí sobre o Vorcaro e a sua vontade. Ele está com vontade de fazer a delação. E eu não sei o porquê ele não consegue fazer essa delação. É a mesma coisa que acontece em certos municípios, que se fazem as denúncias, que se mostram o roubo, e fica por isso mesmo. São os intocáveis. E essa investigação chega aos intocáveis. Mas, Sérgio, bora ver aí o Vorcaro, o coitadinho. Vorcaro quer entregar delação a Mendonça e Brasília entra em pânico em uma semana que junta Supremo, Congresso, eleição e crise nos bastidores do poder. Nesta segunda-feira, 27 de abril de 2026, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tenta fechar uma delação premiada ainda nesta semana. O material deve passar pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República e chegar ao ministro André Mendonça, no Supremo Tribunal Federal. O caso pesa porque Vorcaro não é um personagem comum. Ele está preso desde 19 de março na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e vem tratando com seus advogados os termos do acordo. Se a delação vier com documentos, nomes, datas, reuniões e caminho do dinheiro, ela pode sair do mercado financeiro e atingir o centro político de Brasília. Já vou te contar tudo isso. Mas agora você vai querer estar inscrito no canal para continuar bem informado. Informações em tempo real, na melhor qualidade jornalística já vista, no padrão de credibilidade Milson Alves. Um banqueiro preso pode tentar se salvar falando pouco, mas também pode tentar se salvar falando muito. A chegada possível desse material a André Mendonça muda o clima. Para parte da direita, Mendonça é visto como um ministro capaz de tocar o caso sem deixar tudo morrer no acordo de bastidor. E a delação pode cair no Supremo justamente quando Lula tenta controlar o Congresso, aprovar Jorge Messias para a corte e conter o crescimento de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial de 2026. A crise não vem sozinha.
Lula e Flávio já travam uma guerra jurídica no Tribunal Superior Eleitoral. A pré-campanha de Lula entrou com ações contra Flávio, enquanto a equipe do senador também reagiu contra o presidente. A eleição ainda nem começou oficialmente, mas a disputa já chegou aos tribunais, às redes e aos gabinetes. Isso mostra que o governo entendeu o risco. Flávio deixou de ser apenas o filho de Jair Bolsonaro e passou a ser tratado como o nome que pode concentrar a força do bolsonarismo. A marca de 10 milhões de seguidores no Instagram virou sinal político. Não é só vaidade de rede social, é mobilização, é transferência de força. É a direita vendo um novo ponto de união depois de anos de desgaste, perseguição e brigas internas. O PT percebeu isso e começou a agir cedo. Pedidos de retirada de conteúdo e ações no Tribunal Superior Eleitoral mostram que a eleição será disputada também no controle da comunicação. Para a direita, o aviso é claro. Se Flávio continuar crescendo, o governo tentará cercar sua candidatura por todos os lados. E se a oposição continuar dividida, Lula vence no detalhe, como já fez outras vezes. A disputa de 2026 não será vencida só com discurso forte na internet. Vai exigir unidade, voto no Congresso, presença nos bastidores e reação rápida no campo jurídico. A semana fica ainda mais pesada porque o Congresso deve analisar, no dia 30 de abril, o veto de Lula ao projeto da dosimetria. A proposta muda regras de cálculo de pena e progressão de regime para condenados pelos atos de 8 de janeiro. Para a direita, essa votação virou teste de coragem. O texto não resolve tudo. Não anula processos e não apaga condenações, mas pode reduzir penas e abrir uma saída menos dura para pessoas punidas de forma pesada demais. A prisão domiciliar concedida a condenados mais velhos reforçou esse debate. Alexandre de Moraes autorizou a saída de pessoas com mais de 60 anos do regime fechado, entre elas idosos que ficaram anos presos. Para a base conservadora, a pergunta ficou no ar. Se era possível flexibilizar agora, por que tanta gente ficou tanto tempo atrás das grades? A leitura política da direita é dura. O 8 de janeiro virou instrumento de punição contra um campo político inteiro. Por isso, a dosimetria virou símbolo. Se o Congresso derrubar o veto de Lula, o governo sofre uma derrota importante e a oposição mostra força. Ao mesmo tempo, Jorge Messias passa por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 29 de abril. Messias foi indicado por Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Para a direita, é mais um avanço do governo sobre um tribunal que já concentra poder demais. A sabatina, portanto, não pode virar cerimônia vazia. A oposição precisa cobrar Messias de forma clara. Precisa perguntar sobre liberdade de expressão, 8 de janeiro, limites do Supremo, abuso de autoridade e independência entre os poderes. O que não dá mais é fazer discurso duro nas redes e votar leve no Senado. A base conservadora cansou desse teatro. Messias representa uma escolha política. Foi advogado-geral da União de Lula, atuou na defesa jurídica do governo e está ligado ao projeto petista. Para aliados do presidente, é um nome técnico. Para críticos, é a tentativa de ampliar a influência de Lula no Supremo. E quando essa sabatina acontece na mesma semana em que Vorcaro tenta levar uma delação a Mendonça, tudo fica mais sensível. A pressão também chega ao Tribunal Superior Eleitoral. Com Nunes Marques na presidência e André Mendonça na vice-presidência, a direita espera uma postura diferente da corte. A base bolsonarista quer saber se haverá equilíbrio ou se a máquina eleitoral continuará pesando mais contra publicações e falas da direita. A disputa entre Lula e Flávio será o primeiro grande teste desse novo ambiente. Enquanto isso, Lula tenta mostrar controle. Quer parecer forte no Congresso, favorito na aprovação de Messias e preparado para enfrentar Flávio. Mas a semana mostra um cenário mais perigoso para o governo. Flávio cresce. A dosimetria pode impor derrota ao Planalto. Messias terá uma sabatina sensível. E Vorcaro pode entregar uma delação que ninguém sabe até onde chega. É essa combinação que coloca Brasília em alerta. O pânico não nasce de um fato isolado.
Ele nasce quando Banco Master, Supremo, Congresso, eleição, dosimetria, Messias, Flávio e Lula entram no mesmo corredor político. Quando crise financeira encontra disputa pelo Supremo e eleição presidencial em formação, o estrago pode sair do controle. Para a direita, o caminho precisa ser direto. Parar de brigar por vaidade, organizar voto, pressionar senadores, derrubar o veto da dosimetria, cobrar Messias na sabatina e proteger Flávio no campo jurídico e eleitoral. O eleitor conservador não quer mais desculpa, quer ação, quer articulação. Flávio também precisa entender o tamanho da responsabilidade. A força que ele recebeu não pertence apenas ao sobrenome Bolsonaro, pertence a milhões de eleitores que se sentiram abandonados, perseguidos ou ignorados depois de 2022. Ter 10 milhões de seguidores ajuda, mas não basta. Agora é transformar audiência em voto, voto em articulação e articulação em resultado concreto. Lula sabe disso, por isso age cedo. A ofensiva no Tribunal Superior Eleitoral, a tentativa de manter o veto da dosimetria e o esforço para aprovar Messias fazem parte do mesmo movimento: proteger o governo, controlar o campo institucional e impedir que a direita organize uma candidatura forte antes da hora. No meio disso, Vorcaro é a peça imprevisível. Se a delação avançar, pode abrir uma frente que ninguém planejou. E se o material chegar a Mendonça com força, documentos e nomes relevantes, o tabuleiro muda. A política brasileira já viu delações derrubarem reputações, alianças e projetos de poder. Por isso ninguém trata esse assunto como detalhe. No fim, Vorcaro pode falar: Mendonça pode receber, Flávio cresce, Lula reage e o Congresso decide se enfrenta ao Planalto ou se dobra mais uma vez. Brasília entra em pânico porque a pressão vem do Supremo, do Congresso, das redes, das urnas e de uma delação que pode abrir portas que muita gente preferia manter fechadas. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ao final dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade Milson Alves. Tá aí. Essa semana vamos assistir a tudo isso que foi mostrado. Vamos ver quem é que ganha mais esse jogo de xadrez que as peças estão colocadas. Mas chegamos ao fim. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua paciência e na próxima terça nós estaremos aqui com o Rodrigo do Auri para falar sobre mais política e economia. Um abraço a todos, muito obrigado e até terça-feira. E não deixem de nos seguir no Instagram, @revista.política. Assista, nos siga, porque todo dia nós temos uma novidade. Um abraço e até a próxima terça.